Pai, em nome de Jesus, perdoe-nos cada pensamento impuro, sentimento impuro, ato impuro, olhar impuro, cada vez que tropeçamos em palavras, cada vez que fizemos algo que não te agradou. Senhor Todo-Poderoso, eu te peço que tudo que for dito e aprendido aqui, nós possamos fixar na mente para pormos em prática. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço. Que assim seja. Amém. Se você concorda comigo, diga amém. Amém. Então a série hoje que nós vamos iniciar é sobre os imagines da nossa igreja. E tem um imagine aqui que eu gosto bastante, que diz assim, ó. Quem já fez o curso Por Dentro da Chama, já está por dentro desse imagine aí, diz assim: imagine uma igreja apaixonada pelo Espírito Santo, que se move no sobrenatural de Deus e busca incessantemente a manifestação do céu para a terra. A Bíblia relata, lá em Gênesis, no início de tudo, que o Espírito de Deus, ele se movia sobre as águas. Deus, nesse momento, começou a criar, através da sua infinita sabedoria, todas as coisas, até chegar nas primícias das suas criaturas. E quando ele criou o ser humano do barro, ele colocou um sopro de vida. Ele colocou o seu espírito dentro desse homem, o sopro, e começou a ensiná-lo, a dar ordenanças, a instruí-lo, a fazer todos os tipos, a dar todos os tipos de instruções. Porém, o homem, ele errou, ele pecou, e Deus disse que o seu espírito não habitaria para sempre com o homem. Então, se nós formos analisarmos as escrituras no Antigo Testamento, a Bíblia relata que quando Deus queria usar alguém, a Bíblia diz que o Espírito vem sobre a pessoa e saía, porque o Espírito era santo, ele precisava habitar em um corpo santo. Então vinha sobre Sansão, usava Sansão e saía, até chegar à promessa, a promessa que foi feita lá em Gênesis, a qual Deus diz que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E ele nasceu. No Novo Testamento inicia falando do nascimento do Messias, do nome que é sobre todo nome, daquele que tem a chave que pode abrir e fechar, e que fecha e ninguém abre. E foi esse mesmo Jesus, quando ele deu início ao seu ministério, ele pega as Sagradas Escrituras e em uma sinagoga ele leu o texto áureo de Lucas, capítulo 4, versículo 18. E ele diz: o Espírito do Senhor veio sobre mim. Esse Jesus, ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, para que nós fôssemos justificados e fomos resgatados por este sacrifício. Morreu, Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E quando Deus o ressuscitou, a Bíblia diz que os seus discípulos estavam ali reunidos, conversando o que eles iam fazer. E Jesus entra ali naquele quarto como pela parede, porque a Bíblia diz que as portas estavam fechadas. Jesus aparece no meio deles e começa a dar instruções para eles. Mas ele faz algo impressionante. Ele olha para os discípulos e sopra e diz: recebam o Espírito Santo de Deus. A partir daí, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E logo depois, em Atos dos Apóstolos, eles foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Por isso que é tão importante
nós entendermos que o Espírito Santo de Deus não pode mais sair de nós. Ele não pode se entristecer, porque a Bíblia diz que ele se entristece quando a gente peca. A Bíblia diz que ele sente ciúme. A Bíblia diz que ele é aquele que nos guia em toda a verdade. A Bíblia diz que ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. A partir do momento que você aceita Jesus, Deus ele te sela com o Espírito Santo, porque o ministério agora é dele. A Bíblia diz que Deus Pai está no trono, à sua destra, Jesus Cristo. Mas o ministério hoje, aqui na terra, é do Espírito Santo de Deus. E ele está convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Para quê? Para nos apresentar como uma noiva naquele grande dia. Feita essa introdução, os nossos imagines, esse imagine que nós vamos falar hoje, diz que nós somos uma igreja que somos apaixonada pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo é uma pessoa, ele está aí. A Bíblia relata que é ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, mas ele está ali, do seu lado. A Bíblia chama de Paracletos, aquele que está ao lado, o seu consolador. A pergunta que fica é: nós somos uma igreja que somos apaixonados pelo Espírito Santo de Deus? Uma igreja apaixonada pelo Espírito Santo de Deus, ela é. Aqui eu quero desenvolver alguns tópicos dessa mensagem. Uma igreja apaixonada pelo Espírito Santo de Deus é, primeiro, ela é unida. Entenda isso. Ninguém é igreja na individualidade. Nós somos igreja na coletividade. Eu vou repetir isso. Ninguém é igreja na individualidade. Nós somos igreja na coletividade. Evangelho que te separa das pessoas não é santificação. Evangelho que te separa das pessoas é satanização. Vou repetir isso. Evangelho que te separa das pessoas não é santificação. Evangelho que te separa das pessoas é satanização. Por isso que é tão importante você entender que você é igreja na coletividade. Você é membro do corpo de Cristo. Pastor, eu sou a igreja. Não, você é membro. E o membro depende de outro membro. Por isso que eu gosto do texto de Isaías. Por quê? Porque é um texto bastante conhecido. Em Isaías 6, a partir do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os seus rostos, e com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam. Não é isso que diz. Pelo amor de Deus, irmão. Coloca aqui, Isaías 6,3. Diz assim: e proclamavam o quê? Aí sim, santo, santo, santo. E clamavam uns aos outros. Isso é interessante. Clamavam uns aos outros dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. No versículo 3 diz: e clamavam uns aos outros. Ou seja, um olha para o outro e diz: santo, santo, santo. O que estava acontecendo aqui era o seguinte. Eu quero que você, vou mostrar isso na prática. Eu quero que você olhe para o seu irmão que está do seu lado aí e diga para ele, olha assim, aponte para ele. Olhe para ele e diga assim: santo, santo, santo.
Santo. Agora aponta para cima. É o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eles olhavam um para os outros. O nosso culto só é completo na coletividade quando eu consigo olhar no rosto, quando eu consigo olhar na sua face. Porque se você adorar sem conseguir olhar no rosto do seu irmão, isso não é adoração. Isso não é adoração. Por isso que é tão importante nós entendermos que uma igreja apaixonada pelo Espírito Santo, ela é uma igreja unida, corpo de Cristo. Que nós possamos ser cada vez mais unidos. Só assim Deus aceitará a nossa adoração e Ele encherá a terra com a sua glória. Segundo, uma igreja apaixonada pelo Espírito Santo é uma igreja que tem uma família alinhada. Uma igreja apaixonada pelo Espírito Santo começa dentro de casa, gente. Isso daqui é muito importante. Porque não adianta você ser cheio do Espírito Santo aqui na igreja e lá na sua casa você ser cheio dos palavrões. Não adianta você vir aqui para a igreja e sapatear, relampear, pegar fogo, servir em todas as áreas da igreja, mas lá na sua casa você amaldiçoa os seus filhos. Tem filhos que preferem estar dentro da igreja do que no seu próprio lar. Não, lá você precisa buscar a Deus. Por quê? Porque presença de Deus não é adquirida daqui para a sua casa, mas é da sua casa aqui para a igreja. Quando você vem para a igreja, você já vem transbordando da presença de Deus. Por isso que é tão importante você entender que uma igreja apaixonada pelo Espírito Santo, ela começa dentro de casa, é com os seus. Porque é dentro de casa que eu sou aprovado e reprovado como pastor. É dentro de casa que eu sou aprovado ou reprovado como um homem de Deus. É dentro de casa que eu sou aprovado ou reprovado como um servo de Deus. É dentro de casa que eu dou o mal ou o bom testemunho. É dentro de casa que não tenho que esconder. Por isso que é tão importante você se encher dentro de casa, e todas as pessoas da sua casa se encherão também. Depende de você. Por quê? Porque não adianta a semelhança de Naamã ser um herói de guerra fora, tido em alto conceito diante dos homens, porém quando entra em casa, quando tira a roupa, o que se vê é lepra. Quantos de nós andamos leprosos dentro de casa? Deus não quer que você seja um herói fora e um perdedor dentro. Deus quer que você seja um campeão dentro e um herói fora. É isso que Deus quer. E aqui fica um conselho, só apenas um, para os jovens solteiros. Deixa eu dizer algo para vocês. A maior decisão da sua vida, a maior escolha da sua vida, não é a sua profissão. Pare com isso. A maior decisão da sua vida é quem você vai escolher para passar o resto da sua vida ao seu lado aqui na terra. Isso é extremamente importante. Por isso que a sua decisão, ela não pode ser errada. Você precisa acertar nessa decisão. Você não pode de maneira alguma fazer como o filho pródigo, que tomou uma decisão no momento errado, na hora errada, no local errado, e acabou no meio dos porcos, sem recursos nenhum, comendo as bolotas dos porcos. E o meu conselho para os casais é: eu já vi casamento sobreviver sem dinheiro. Os dois não tinham dinheiro para nada, mas mesmo assim permaneceram juntos,
fiéis um ao outro. Eu já vi casamento sobreviver sem casa própria. Os dois moravam embaixo da ponte e mesmo assim permaneceram juntos. Mas eu nunca vi um casamento sobreviver quando falta respeito. Acabou o respeito, acabou o casamento. Respeite o seu cônjuge, respeite a sua esposa, respeite o seu marido. Somente assim vocês permanecerão juntos. Respeite em todos os sentidos. Uma igreja cheia do Espírito Santo, apaixonada pelo Espírito Santo, é uma igreja de uma família alinhada. Terceiro, uma igreja que é apaixonada pelo Espírito Santo é uma igreja que suporta as provações da vida. Talvez você esteja como aquela mulher do fluxo de sangue, 18 anos, Satanás mantendo ela cativa. Deixa eu te dizer algo. O que Satanás demorou 18 anos para fazer, Jesus, em 5 segundos, ele desfez tudo. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Não importa o tamanho da dificuldade que nós venhamos passar, não importa o tamanho dos problemas que nós estamos passando, Jesus pode resolver tudo rápido, tudo de modo simples. Sabe por quê? Porque todo servo de Deus apaixonado pelo Espírito Santo, que passou por provações, não morreu dentro dela. José saiu do poço, Daniel saiu da cova dos leões, Jonas saiu da boca do grande peixe, Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram da fornalha. Jesus ressuscitou. Não existe crescimento sem dor. Está doendo? É porque está crescendo. Está doendo? É porque Deus vai fazer algo grandioso na tua vida. É por isso que eu gosto quando o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4:17, 16 em diante. Ele vai dizer: por isso não desfaleçamos, mas mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia após dia. Ele vai dizer no versículo 17: porque essa nossa leve e momentânea, esse cara é espetacular, um dos caras da Bíblia que eu me inspiro e tento seguir à risca, porque ele disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele vai dizer isso, gente, porque essa nossa leve, ele sofreu, e momentânea é passageiro para ele. Tribulação, ela produz algo, e ele vai dizer o que ela produz. Produz um peso. Um peso de quê? Eterno, de glória muito excelente. Gente, a dificuldade, o problema, a dor produz algo, e é um peso de glória. É por isso que ele mesmo vai escrever em Romanos 8:18, diz que as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de nos ser revelada. Não pode. O que Deus tem para você, ninguém pode tirar. Deus é um Deus de renovo, que restaura. Foi assim que ele fez com Jó. Foi assim.
você entender que nada que você passa aqui pode se comparar com o que vai ser revelado no futuro. É passageiro. Ele mesmo vai finalizar no versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem no momento são temporais, são passageiras. Mas as coisas que não se veem, essas sim, elas são eternas. Elas são eternas. O que Deus tem para você é eterno. Por isso que a Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra. O que Deus tem para nós é eterno. Uma igreja apaixonada pelo Espírito Santo, ela suporta as provações da vida. Pode bater. Eu já consigo suportar. Eu estou curioso para saber o que Deus vai fazer. Você acha? É o terceiro filho que eu e minha esposa nós perdemos. Terceiro. Você acha de novo que nós não oramos? Pagamos um preço altíssimo para que o diagnóstico estivesse errado. Não seguimos a instrução médica. Fizemos vários outros exames, na esperança de Deus realizar um milagre. Mas Deus realizou o milagre do jeito dele, não do meu. Pode bater, porque eu já posso suportar. Não existe crescimento sem dor. Próximo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para sempre seja louvado. Uma igreja apaixonada pelo Espírito Santo de Deus é uma igreja que tem viva esperança na volta de Jesus. Gente, só há uma esperança, só há uma explicação para todo tipo de dor que um cristão ele sofre. Você tem fé que um dia estará com Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos várias promessas. Como eu disse, a Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Você foi selado para aquele grande dia. A Bíblia diz em Filipenses 3:20 que a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o nosso Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar em si todas as coisas. Gente, a nossa cidade não é essa. Está no céu. Você crê nisso? Você crê nisso? Está no céu. A gente tem uma promessa. João 14:1, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou, mas vou preparar um lugar, para quando eu voltar, levar vocês comigo. Para onde eu estiver, vocês estarão juntos. É promessa de Deus, gente. A qualquer hora a trombeta pode soar. Paulo vai explicar isso de modo magnífico. Em 1 Coríntios 15:51 em diante, ele vai dizer: no momento, vai ser no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta,
Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, que é o nosso corpo, se revista de incorruptibilidade. E isto que é mortal, que é o nosso corpo, se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, aí ele vai dizer: cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí ele finaliza dizendo, gente, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo nosso Senhor. A vitória é através de Jesus. É Ele que nos dá a vitória. Uma igreja apaixonada pelo Espírito Santo tem essa viva esperança. Próximo, uma igreja apaixonada pelo Espírito Santo busca a presença de Deus. Deixa eu dizer algo para vocês importantíssimo. A ausência da presença de Deus, ela é perceptível. A Bíblia diz que Davi percebeu que a presença estava se afastando por causa do seu pecado. E ele clama: não retires de mim o teu Santo Espírito. Em 1 Samuel capítulo 4, o sacerdote Eli também percebeu quando a presença representada pela arca da aliança foi retirada, arrancada do meio do povo de Israel. A Bíblia relata que quando Eli recebeu a notícia de que a arca foi levada, ele caiu ali naquele local e morreu. A nora de Eli teve uma tripla percepção. A Bíblia diz que ela recebeu a notícia que Eli, o seu sogro, havia morrido. A ausência do sogro. Em seguida ela recebe a notícia que o seu marido havia morrido. A ausência do marido. E por último, quando ela recebe a terceira notícia que a arca, a presença foi tirada do meio do povo de Israel, a Bíblia diz que ela estava grávida e ela dá a luz ali naquele momento e morre. E alguém pega a criança, levanta ao alto e coloca o nome de Icabô. Foi-se a glória de Deus. Por quê? Porque assim como aquela mãe, igreja sem glória geram filhos sem presença. Pastores sem presença geram filhos sem glórias. Músicas sem presença geram melodias sem glória. Cantores sem presença geram palavras sem glória. Igreja sem presença já perdeu a glória faz tempo. Eu disse que Davi percebeu, que Eli percebeu, e disse que a nora de Eli também percebeu que a presença tinha sido tirada do meio do povo. Mas existem pessoas que não percebem quando a presença se afastou. Em Cantares de Salomão, a Bíblia relata em Cantares 3 e Cantares 4 e Cantares 5 que a amada fala do seu noivo, a amada fala do seu amado,
mas ela não tinha percebido que ele já havia se afastado. Isso é estranho, falar dele sem sentir a presença dele. A igreja de Sardes, em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, Jesus tem uma palavra e diz: tu tens nome de que vives, mas está morto na minha presença. Alguns de nós mantemos a reputação, mas a presença já se foi. Deixa eu te dizer, é melhor ser um morto assumido do que um defunto disfarçado de vivo. Eu vou repetir isso. É melhor ser um morto assumido do que um defunto disfarçado de vivo. Assume que morreu, porque todas as vezes que um morto passou diante de Jesus, ele ressuscitou. Assume que morreu hoje, que ele vai te ressuscitar. Penúltimo, uma igreja apaixonada pelo Espírito Santo é uma igreja que crê em milagres. E a pergunta que fica hoje é: por que parastes de crer em milagres? Deixa eu te explicar algo. Existe um tempo para você experimentar o milagre. É por isso que eu gosto da história de Lázaro, porque quando Lázaro ele morre, Jesus não vai na hora realizar um milagre. A Bíblia diz em João 11,6 que Jesus recebe o clamor, recebe a petição e chega somente 2 dias depois. A Bíblia diz em Eclesiastes que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. É interessante, o interessante é que Jesus só chega quando Lázaro morre. Precisamos entender que o tempo de Deus agir é diferente do nosso tempo. Precisamos entender que nem sempre o que Deus quer é curar. Às vezes Ele quer ressuscitar, não apenas em uma perspectiva física, mas em todas as áreas da nossa vida. Deixa eu te explicar uma coisa: só começa para Deus quando termina para nós. Eu vou repetir isso, gente. Só começa para Deus quando termina para nós. Quando os nossos recursos acabam, aí sim a ação de Deus se inicia. Sabe qual é o nosso problema? É que preferimos Lázaro na UTI da nossa esperança demorada do que no túmulo do milagre. Nós preferimos permanecer no problema do que aceitar a forma de Deus resolver o problema. Preferimos Lázaro doente em casa do que Lázaro no túmulo do milagre. Porque enquanto Lázaro está em casa, temos aquela sensação de estarmos no controle. Mas quando Lázaro morre, a sensação de controle, ela acaba. Só que é justamente nessa hora, quando sai do nosso controle, é que entra no controle de Deus. É justamente nessa hora.
Jesus deu uma palavra quando procuraram ele. E a palavra foi: essa enfermidade não é para a morte. Não é para a morte essa enfermidade. Gente, quando Jesus fala isso, logo eu entendo que Lázaro não vai morrer, sim ou não? Mas morreu. A pergunta que fica é: será se Jesus se enganou? Ei, Jesus não se enganou. Os fatos não anulam a promessa de Deus na sua vida. Se Jesus disse para você, fique com ele, com o que ele disse, porque os fatos não podem anular a promessa de Deus. O nascimento de Isaac não pôde anular o nascimento do filho da promessa, que era Isaac. Eu me perguntei: mas Senhor, tem uma palavra. E a palavra é: cuida das minhas crianças, que eu cuidarei das tuas. E é o que eu tenho feito. Ele está cuidando das minhas. Eu não posso vê-los agora, mas um dia eu os verei, mas não agora, porque aqui eu tenho muita coisa para realizar ainda, em nome de Cristo. Minha esposa está se recuperando de uma cirurgia, e a gente já está fazendo planos. Vocês vão ver que ela vai tocar o terror aí no Kids. Se prepara. Ela já está elaborando tudo. O bichinho é forte. Está elaborando tudo. Se prepare. Que esse Kids vai ficar do jeito que a gente quer. Porque a gente tem uma palavra. Se Jesus disse, fique com o que ele disse. Na hora certa, no momento certo, do jeito certo, o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. E em último lugar, uma igreja apaixonada pelo Espírito Santo de Deus é uma igreja cheia de graça, cheio da graça de Deus. A Bíblia diz em João 17 que Jesus, ele veio na graça e na verdade. Ele falava a verdade, doa o que doer, mas ele era cheio de graça. Por quê? Porque a graça de Deus, ela age no teu interior. A graça de Deus, ela desativa o mecanismo de violência que há dentro de você. A graça de Deus, ela é salvadora, gente. Porque nós somos salvos de graça. É pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Não é por obra, para que ninguém se glorie, diz as Sagradas Escrituras. É essa graça de Deus que quer te alcançar hoje. Você que nunca aceitou Jesus na sua vida, você que nunca seguiu Jesus, essa graça quer te alcançar hoje. Você que quer se reconciliar, está andando por caminhos errados, essa graça quer te alcançar hoje. A graça de Deus é capaz de lavar os teus pés. É assim que ela faz. Quando Jesus, ele lava os pés de Judas,
que ia o trair. Jesus sabia que Judas ia traí-lo, na sua onisciência. Mas quando ele lava os pés de Judas, a mensagem que ele quer passar é essa: você desistiu de mim, mas eu não desisti de você. Jesus não desiste de nós. Ele quer te salvar. Feche os olhos aí no seu lugar.